O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia deste 7º domingo do tempo comum nos mostra a propriedade divina da misericórdia, da bondade e nosso Senhor, neste Evangelho de Lucas, ele deseja que nós também participemos da sua vida divina. Nós somos, então, hoje por Cristo, chamados a um momento muito desafiador da vida da gente, que é nossa relação com aqueles que nos fazem mal.
Os discípulos também não sabiam lidar com essas realidades divinas e perguntaram a Jesus o que fazer, como nós vamos fazer isto, amar, rezar. E Jesus disse: eu ensino a vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E disse: repitam sempre isto. Rezem na missa que vocês forem celebrar a Eucaristia. Eles também não tinham muita noção de como seria a missa. Calma, eu ensino a vocês. O Filho do Homem deve ser entregue, deve ser perseguido, deve ser morto, deve ressuscitar. E aí São Pedro, ontem rezamos a cátedra na festa de Pedro, e aí São Pedro disse, num gesto de uma falsa humildade: Senhor, que isto não te aconteça. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: calma, não, repreendeu, vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas como a mentalidade de um homem divino. Olhemos então toda esta Sagrada Liturgia e vamos então meditar em alguns pontos, em alguns trechos, e tomar já como guia o nosso santo padroeiro São José, e saber que ele foi o terror dos demônios e que não houve homem mais humilde do que São José, para nos ensinar a virtude que hoje escutamos no Evangelho, da misericórdia. Jesus, ele lembra as propriedades divinas. Deus é justo, ele julgará. Não julguemos nós, mas antes de tudo, sejamos misericordiosos. Não condenem, e assim vocês não serão condenados. Então nosso Senhor, ele dará um prêmio, e no finalzinho ele diz que, olha, uma porção medida, uma boa medida de misericórdia, de um juízo benevolente, que transborde do meu coração, como aconteceu no alto da cruz, será colocado no vosso colo, porque a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Mas, espera lá, muitas vezes nós usamos este Evangelho com um sentimento de vingança. Deixa estar, bichinho, tu vai ver, Deus te paga, né? Aquela coisa que a gente coloca assim: olha, deixa, bichinho, olha, aqui se faz, aqui se paga, né? E ficamos como espectadores, esperando o outro se lascar, para que fiquemos rindo à toa, como o Fala Mansa, né? Estou rindo à toa. Por quê? Aí vem a euforia, né? Eita, mulher, tu vês que fulano aconteceu assim. Aí a gente vive a vida em uma torcida para que a justiça, que eu imagino ser a justiça, aquela que e aí nosso Senhor diz tudo o contrário: não julgueis vocês, porque este é a grande cilada deste Evangelho, é não ter feito o exercício de morte interior. Então, fulano me fez mal, nossa, como aquilo, vamos entrar na nossa humanidade,
mas como aquilo me machucou, me feriu profundamente, certamente irei nortear todos os meus passos com referência a este mal feito, né? E isso é uma virtude podemos dizer assim, de maneira muito superficial ainda, da prudência, ou da benevolência. Eu vou andar no caminho dos bons. E se por isso acontecer de ser julgado pelos outros, né, vou me manter em estado, a gente chama de ataraxia em grego, um estado de imperturbabilidade, mas ainda não é humildade isto. É meio que como se fosse uma vigilância, né? Então, ser humilde, amados, não é ser um boneco de cera. Eu sou humilde, eu vou andar bem bonitinho na foto. Não. Ser humilde é perceber todas estas misérias, se colocar diante, aí vem a consciência de Deus, e dizer assim: Senhor, se não fosse a vossa misericórdia, quem seria eu? Fulano é um pecador, eu também sou um pecador. Só que o Senhor me deu graça de não cometer o mesmo pecado que fulano, Beltrano. Mas eu sou um miserável. E o Senhor agiu de misericórdia, não permitindo que eu caísse no mesmo pecado que fulano caiu. Então a gente toma São José. Quanta misericórdia de Deus na vida de São José, que o preservou da maldita mancha do pecado original que também São José teve. Deus o preservou de muitos vícios, muitos, mas muitos mesmo. Então o fez justo. E se olharmos para a Virgem Maria, então Deus agiu. Por isso que a gente reza na Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Ela é a mãe da misericórdia. Não tem a misericórdia, ela é a mãe da misericórdia. Ela manda na misericórdia, porque Deus deu tudo isso para ela. Então ela não foi um reles mortal que pecou, né, de maneira insana, de jeito nenhum. Ela é Imaculada Conceição. E os filhos de Deus, inclusive Pedro, ele confirma a fé quando Jesus pergunta aos discípulos: ei, vocês, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí Pedro professou a fé dele. Naquela profissão de fé, Jesus Cristo confiou as chaves da igreja, mesmo sabendo que daqui a 3 segundos Pedro iria cometer uma bobagem, né? Ou seja, Jesus sabe que o chefe da igreja, São Pedro, ele era um homem frágil, mas conferiu as chaves da igreja e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que Nosso Senhor estava olhando em Pedro não era as suas fraquezas, sua humanidade vacilante, mas a potência de humildade que Pedro tinha como capacidade de ser. Deus deu a Pedro, Jesus deu a Pedro a chave e deu a ele todas as forças, virtudes para que ele fosse assim. E claro que Pedro sofreu muito. Deixa o menininho correr, ele quer daqui a pouco ele vai estar no altar ajudando também. Então Jesus deu isto a Pedro, e como realmente Pedro, durante a sua vida, ele deu provas, né, dessa responsabilidade, né?
que chorou a vida inteira o fato de ter negado Jesus, se arrependeu e viveu a vida dele. Vamos lá. Alguém, um documentário muito famoso, né, Duas Vidas, que mostra a vida da mãe e a vida do bebê. E um testemunho de uma senhora, Zezé Luiz, e ela coloca que ela praticou, ali ela foi sequestrada por pessoas conhecidas que a doparam e depois devolveram ela para casa, só que ela teve a infelicidade por ter engravidado em circunstâncias que ela não lembra, ou seja, enfim. E ela praticou aborto, de passar pela angústia da solidão. Então, quem é hoje esta senhora? E ela chora muito e coloca, mesmo com toda a fatalidade de ela ter sido violentada, de não ter se recordado, certamente vindo de uma festa, deve ter colocado o Boa Noite Cinderela na bebida dela, e ela foi então violentada e engravidou. 2 meses e meio depois, então, ela descobriu que estava grávida. E naquela solidão, angústia, ela teve a infelicidade de praticar o aborto. E quem é esta senhora hoje? É uma mulher que não passa um dia sem lembrar da filha que poderia ter nascido. Como é que ela sabe que era uma menina? Bom, ela pensa assim. E que todos os dias ela mostra para mulheres, sai nas ruas, nas clínicas, convencendo meninas a sair daquela sala, né, entregando os bebezinhos. Dentre elas, uma outra jovem que também sofreu a interferência de Zezé. Ela hoje agradece a Deus e ela diz: olha, mas quando eu recebi aquele bebezinho, eu pensei que ele era branco e eu sou negra. Eu pintei o menininho lá de preto e ficaram mangando, porque essa menina é preta. Eu digo: claro que eu sou preta. E ela contando nesses podcasts, né, a bênção que hoje ela superou, a bênção que foi ter dado à luz. Por isso que é Zezé Luiz o nome dela, porque ela vive para ajudar meninas com pensamentos tortos em relação ao aborto a conceber os seus filhos. Ou seja, o que é isto? É uma virtude, né? A humildade. Vamos para a primeira leitura e a gente vai perceber como é irônico, né? Ou como foi realmente, né, irônico a atitude de Davi, que tinha um inimigo chamado Saul, que tinha ciúmes de Davi e queria matar Davi por conta da inveja. Então vejamos quantos demônios surgem, brotam no coração de um soberbo, né? E Saul tinha essa soberba em relação a Davi e queria pecar com um grande consentimento de exterminar Davi por conta dos seus atributos, de suas qualidades. Então saiu Davi e Abissai numa madrugada e pegou o grupo de Saul dormindo. A lança estava fincada no chão. Então Davi pega a lança e Abissai, ele então revela: veja que grande, Deus colocou o teu inimigo nas tuas mãos, agora você pode matar ele. Aí Davi fez: eu não vou fazer isso. Olha então, a firme decisão de fazer o bem, a benevolência. E isso só acontece no coração humilde. Então Davi pega a lança, diz: vou fazer melhor. Eu vou pegar a lança
eu vou subir no monte, e quando eu chegar lá no monte, ei, seus bandos de abestalhados, olha o que foi que eu fiz, ó. Quem quiser ela, ó, vem buscar. Então, que grande lição de bondade fez Davi ao não matar aquele que queria matá-lo, a não machucar aquele que queria machucá-lo. E isto é uma obra de benevolência. Amados, então olhar para este evangelho com aquele sentimento de justiça humana é um erro. E o que precisamos então pedir a Deus é a graça, primeiramente, da humildade, de perceber que simplesmente, se não fizemos o mal, é porque Deus me preservou do mal, mas eu sou tão miserável tanto quanto aquele, que é uma obra sobrenatural desejar o bem, rezar pelo inimigo, perdoá-lo. E aí você vai entrar no caminho da vigilância, vai certamente tomar aquilo como lição, vai andar no caminho do bem e vai rezar para que aquele que quer o mal, ele se converta. Então é praticamente aquilo: o que eu quero para mim, eu vou desejar para ele. Se eu quero conversão, que ele também se converta. Se eu quero prosperidade, também que ele prospere. E aí a justiça divina que vai agir, porque se Deus, que tudo sabe, Deus que conhece o íntimo dos corações, vê que a prosperidade na vida daquela pessoa vai levá-lo ao malefício, porque agora com posses ele poderá fazer muitas coisas ruins. Bom, se a pessoa anda ainda inflamado com o ter, o poder e o prazer, e a gente sabe que o pecado do faraó lá do Antigo Testamento é ser obcecado pelo poder de mandar naquele povo lá que Moisés atravessou com ele no deserto, atravessando o mar. Então, esta coisa obcecada, o mal se destrói por si mesmo. Bom, tudo bem. Então, eu não vou ficar prestando atenção nisso, porque eu sei que eu sou fraco e sou pecador, e se eu ficar olhando para isso, eu vou pecar do mesmo jeito, porque vai entrar a euforia, vai me arrancar a humildade e vai me colocar no grupo da torcida do Corinthians e do Flamengo, e eu vou ficar torcendo contra o outro time, para que tudo dê mal, para que tudo dê mal, para que tudo dê mal, para que tudo dê errado, e esse time tire o time dele de campo e ele seja desterrado da nossa frente. Bom, então isso aí é um defeito de caráter de quem já assumiu aquilo que São Paulo, na segunda leitura, naquilo que São Paulo assumiu, revela na segunda leitura deste texto, desta Santa Missa, que é a realidade do homem espiritual e do homem natural, né? Então, quem é de Adão é do homem natural, quem é de Cristo é do homem sobrenatural, que é tudo o que Nosso Senhor está colocando no Evangelho. Somente o homem sobrenatural conseguirá viver realidades sobrenaturais. Quem é de Adão, quem é de Cristo é de Cristo. Se tornará uma pessoa terrestre ou celeste. E para concluir, o Evangelho, o Espírito Santo vai atualizando o conhecimento da ciência divina, e Santo Inácio de Loyola, os teólogos da espiritualidade de Santo Tomás de Aquino, de São João da Cruz e de São Francisco Sales, que vão estudar o amor de Deus no sofrimento da cruz. Então, São Francisco Sales, ele foi doutor na vivência do amor de Deus,
vencendo seu temperamento colérico. E São João da Cruz foi doutor em superar a cruz, que ela é para ser superada como Cristo, no amor de Deus, e todo o desenvolvimento das virtudes que Santo Tomás de Aquino ensina. O Roio Marim, ele traz uma realidade que que Deus nos livre, mas é a realidade, e também Santa Teresa d'Ávila, aqueles que já assumiram a segunda natureza. Cuidado, acordem agora para esse momento que eu vou falar. A primeira natureza, ela está o pecado original, é Adão. A segunda natureza são aqueles que, vivendo no pecado, assumiram essa forma que não é mais humana. Então, ou nós somos águia para voar sobre o mal, sobre a terra, ou nós somos porcos, pegando esta pré-figuração. Então, amados, vivendo aqui, Jesus nos puxa para que a gente viva a natureza divina, que ela é sobrenatural, como diz São Paulo. Mas o que eu digo aqui é um alerta, e ficará como um alerta para sempre, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a outra realidade são aqueles que assumem a segunda natureza. Não tem mais, é tão difícil de arrancar o pecado da vida, e eles já assumiram uma segunda natureza pecadora, que não conseguem tirar o mal de si, e vivem assim, obstinados no erro, na ignorância, no pecado. Então, amados, e aqui é necessário um grande milagre, e do modo que nós estamos vendo e percebendo o mundo, a coisa vai de mal a pior. Vamos lá, eu não tenho como falar de uma música bela para alguém que nunca ouviu uma música bela. Eu não tenho como falar de uma realidade sobrenatural para aqueles que não conseguem vislumbrar a cor daquela vida sobrenatural. Então, hoje, falar é meio que como enxugar gelo, né? Por isso que a vida do dia a dia, ela é quem dirá como as coisas devem ser. E estas coisas a gente chama de circunstâncias. Então, estas circunstâncias, como nosso Senhor Jesus viveu lá no Império Romano, com Tibério César, com Herodes, Jesus disse: eu vou ter que fazer isto. E os discípulos, eles tiveram que ser formados na teologia da cruz. Vocês, Pedro, meu caro, você hoje é jovem, faz o que você quer, mas olha, um dia vão lhe atar as mãos, vão lhe cingir, e vão levar você para onde você não quer. E Jesus estava profetizando a morte de Pedro, como seria. Ele ia ser preso, ele ia ser amarrado, ia ser levado para a crucificação. Então, as circunstâncias que Pedro vivia não afastou a cruz dele, não afastou. A cruz, ela é inevitável. Quem é que vive a cruz? Sim, vive, meu filho, todo dia, para acordar cedo, dormir, comer, né? Tirar o xixi, né? Já vai no banheiro? Já, né? Então, tá aí, vivendo sua pequeninha cruz, né? Foi batizado? Começou ali, não tem como evitar. E assume a cruz aquele que é o caba lá do tráfico também, né? Só que como eu acolho a cruz é o que dirá da minha salvação.
Se eu declaro que aquele sofrimento ele é a cruz que eu carrego todos os dias e eu acolho com carinho, amor e sou formado nisso, é aí onde vou me salvar. Agora, se eu nego a cruz, ou se eu levo esse sofrimento arrastando como um escravo, levando as correntes, aquela bola de escravo puxando no pé, reclamando das coisas e tudo mais, então aí será a minha perdição. Do mesmo modo é a Eucaristia. Para os que estão em estado de graça é comunhão. Para aqueles que estão no pecado, a sua alma está em inimizade com Deus, e você comungar Deus, sua alma terá ódio da Eucaristia. E quem vive na segunda natureza comunga como se fosse sem amor, né? Comunga sem amor, sem espiritualidade, vem para a fila da comunhão como um rito seco, sem carinho, sem adoração, que é o mais importante, sem contrição, sem desejo de conversão, e vem comungar como se fosse colocar um rei na barriga e não no coração, e assim viverá com os frutos, não como os frutos do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, mas viverá com o contrário dos frutos que as Sagradas Escrituras nos revelam. Bom, então vamos lá, amados, vamos meditar nesta palavra e vamos reconhecer a nossa insignificância, e como somos apenas uma vela acesa no meio de uma tempestade. Apenas o amor de Deus pode manter esta sarça ardente em nosso coração por meio da virtude também a graça da caridade. São 3 as virtudes teologais, e nós fazemos uma pequena oração sobre elas, para que eu tendo elas, eu tenha tudo. Que o Senhor nos conceda o dom de uma fé viva, de uma caridade ardente, uma fé viva e uma esperança sempre nova. Dai-nos, Senhor, uma caridade sempre ardente, uma fé viva e uma esperança sempre nova. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.